para trazer um pouco a questão de como o Mauro Cid se apresentou aí aos órgãos da Justiça e a forma como essa delação impacta na estratégia política de Jair Bolsonaro, como que o governo e como que o senhor enxergam isso. Aqui a gente vê com muita clareza, né, senador, que Mauro Cid tenta se isentar completamente de participação numa eventual trama golpista. Como disse a Basília, ele já tinha feito esse relato também aos interlocutores dele. Se desprende, mas deixa muito claro que haveria ali uma ação de outros agentes para proteger Jair Bolsonaro. Ou seja, tira o Cid da sala porque ele está muito próximo de Bolsonaro. Então, o fato de ele viver perto do ex-presidente demandaria cautela. Quando a gente conversa com pessoas que estão envolvidas aí na defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente ouve com muita clareza que um dos principais focos da estratégia é descreditar totalmente a delação de Mauro Cid. Tratá-lo como um delator que está inventando histórias para tentar se livrar de uma culpa ou obter benefícios próprios, e dessa forma ele estaria incriminando falsamente outras pessoas, inclusive Jair Bolsonaro. E eles fazem um paralelo nos bastidores, líder, e aí o senhor vai entender o porquê que eu estou passando isso para você. Eles tentam fazer um paralelo com casos, como, por exemplo, de delações passadas, casos da Operação Lava Jato, por exemplo, que levantaram ali muita contestação pela falta de outros elementos probatórios contra um determinado agente público, no caso, o atual presidente Lula naquela época. Como que o senhor enxerga as diferenças ou eventuais semelhanças entre o que aconteceu lá atrás em casos de delações premiadas e esse Clarissa, caso da delação de Mauro Cid? Desculpe ser âncora nessas horas, é uma coisa terrível que a gente tem de interromper os colegas. Desculpe a deselegância, desculpe, senador, só porque eu tenho que citar aqui um trecho que acabou de chegar para a gente, porque Mauro Cid afirma que recebeu um dinheiro dentro de uma sacola que o general Braga Neto entregou para ele esse dinheiro. Tá aí, ó, a tarja já em tela para vocês. Braga Neto me entregou o dinheiro. E o que dissera Mauro Cid? Atenção, é breaking news aqui na CNN Brasil. Pela primeira vez, vocês estão ouvindo o que foi dito por Mauro Cid. O general Braga Neto me entregou o dinheiro, eu tenho quase certeza que foi no Alvorada, até me lembro que botei na minha mesa, ali na biblioteca do Alvorada. E depois, o de Oliveira, que vem a ser o Rafael de Oliveira, veio buscar o dinheiro comigo na própria Alvorada, só que eu não consigo lembrar o dia. Registrado, então, para vocês mais esse trecho. Agora sim, senador, desculpe mais uma vez. Vamos aqui à pergunta da Clarissa Oliveira. Não, em absoluto, Elisa. Fique à vontade, porque você traz mais elementos centrais para que todos possam entender o conjunto da delação e o conjunto do material probatório que está sob análise agora do Supremo Tribunal Federal e análise de todos. Então, Clarissa, recuperando a partir de sua pergunta. Veja, o que me chama a atenção desse trecho que você cita, corroborado com o complemento feito agora pela Elisa, da delação de Mauro Cid, é que as informações que ele traz têm correspondência com os fatos. A primeira parte desse trecho da delação, Clarice, que você relatou, o Mauro Cid diz o seguinte: o que vamos fazer a partir daí? Vamos bloquear estradas, temos que mobilizar os caminhoneiros. Aconteceu. A partir de 30 de outubro, após o resultado das eleições de 2022, começou a ter por vários cantos, aqui na CNN tem imagens disso, todos vocês sabem, o Brasil acompanhou isso, bloqueios de estradas a partir de militantes insuflados por essa arquitetura que estava sendo montada. Em um outro momento, ele diz, temos que ter mobilização popular. Aconteceu. Não foi mobilização popular porque os brasileiros não acorreram, mas os militantes insuflados em torno disso, sobre uma tese que não corresponde à verdade, que a eleição teria sido fraudada, começou a ocupar concretamente a frente dos quartéis. Esta última parte que Elisa traz sobre a entrega de dinheiro mostra de onde estava partindo o financiamento para os movimentos que estavam em curso. Então, o que chama a atenção desse trecho da delação não é a delação em si, e aí é a distinção sobre qualquer outro processo. Sobre o processo da Lava Jato, não tinha
começo, meio e fim. Não se sustentava o que era dito com os fatos. Neste caso aqui concreto, existe uma delação, existe a informação que é dita pelo delator, existe o restante do material probatório e existem os fatos. Ora, por mais que se diga, nós não estamos falando episodicamente do 8 de janeiro. Estamos falando, segundo a denúncia à Procuradoria-Geral da República, mas mais do que a denúncia à Procuradoria-Geral da República, eu chamo a atenção de todos para isso. Conforme os fatos que todos nós assistimos aqui na CNN, que todos nós assistimos por todo o noticiário, desde pelo menos meados de 2021, quando a popularidade do então ex-presidente começou a cair, se iniciou uma trama golpista que começava incitando contra as urnas eletrônicas e contra o eventual resultado da eleição. Não à toa, veja, o ex-presidente esteve ontem no Congresso Nacional, esteve ontem no Senado. Das declarações dele, eu penso uma, em que ele diz: o presidente que está aí foi eleito pelo TSE, não pelo povo brasileiro. Ou seja, ele continua, há uma convicção que eles procuram apregoar para criar instabilidade no país sobre as urnas eletrônicas e o resultado das eleições. Foi esta convicção deles, ou melhor, mesmo eles sabendo que não existia nenhum desconhecimento, não existia nenhuma dúvida sobre a integridade das urnas eletrônicas, mas foi essa incitação deles que deu cabo ao conjunto de fatos, e aí não é delação, não é denúncia, não é material probatório, é o que os brasileiros viram. Foi ou não foi verdade que em junho de 2021, o ex-presidente da República fez uma live contra as urnas eletrônicas? Foi ou não foi verdade que eles tentaram aprovar no Congresso Nacional a instauração do voto impresso para reforçar e não aprovado, ficaram reforçando a instabilidade? Foi ou não foi verdade que eles fizeram acampamentos na frente dos quartéis após o resultado de 30 de outubro de 2022, incitando os militares contra a democracia brasileira? Foi ou não foi verdade os acontecimentos de 12 de dezembro de 2022 aqui em Brasília, onde até a sede da Polícia Federal foi sitiada? Foi ou não foi verdade a tentativa de colocar uma bomba nas vésperas de Natal no Aeroporto Internacional de Brasília, que poderia vitimar milhares de brasileiros? Foi ou não foi verdade a ocupação dos prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal no 8 de janeiro? Isto não é narrativa, isto não é a delação de Mauro Cid, isto não é a denúncia à Procuradoria-Geral da República. Isso são os fatos que todos os brasileiros assistiram.